Saudações a quem acompanha a página Vitória da Revolução Cubana. Eu sou o Leon Carlos, sou um dos administradores da página. Nós estamos comemorando a chegada de 93 mil seguidores em nossa página, né? É um número expressivo, muito expressivo. Nós também estamos no YouTube, também estamos no Instagram. Siga nossa página no Instagram, inscreva-se no nosso canal do YouTube, esse vídeo também vai para lá. Mas nosso carro-chefe, né, há mais de 10 anos é ainda o Facebook aí, né? Então a gente está nesse processo de migração para outros campos, mas a gente segue nosso trabalho lá no Facebook. Como comemoração, nós vamos responder perguntas, né, dos usuários, dos seguidores, né, das pessoas que de algum modo acompanham a página, mesmo que eventualmente não nos sigam, né. Para o vídeo não ficar muito longo, né, vamos direto ao assunto. Vamos dar as perguntas com o nome e tal, como o pessoal, né, se dispôs nos nossos tópicos. Hélio José de Andrade pergunta: por que o cubano não pode sair de Cuba? Eu e qualquer brasileiro podemos ir para a Espanha, Letônia, Bolívia, Suriname. Olha, pode sair de Cuba, viu? Ele pode sair de Cuba, qualquer cubano pode sair. Ele precisa das mesmas coisas que qualquer brasileiro precisa para sair do Brasil: um passaporte, dinheiro para pagar passagem e um visto do país de destino, se o país de destino exigir esse visto do cubano, né? Então, primeira pergunta respondida. Mande suas perguntas, viu? Se vocês tiverem dúvidas sobre Cuba, estamos aqui para tirar todas as possíveis, né? Vinícius Brandão pergunta: se Cuba é esse exemplo de força, autossuficiência, soberana e sucesso revolucionário que você descreve, por que precisa de caravana internacional com toneladas de ajuda básica? Bom, é possível que o Vinícius esteja se referindo a algum tópico nosso, às vezes com um tópico com alguma expressão de grandiloquência, mas a gente é sempre muito franco. Cuba não é um autossuficiente, por exemplo. Isso nenhum país na verdade, nem Cuba muito menos, porque ela sofre um bloqueio que impede que ela seja não necessariamente autossuficiente, mas que mesmo que ela tenha autonomia, né, no traço de suas relações comerciais com os outros países, né? Então isso afeta completamente os destinos de Cuba e afeta também, nesse caso em particular, afeta a nossa resposta, né? Porque a premissa, ela é equivocada. Se você diz que Cuba é um exemplo de autossuficiência, por que precisa de caravana? Não, Cuba não é autossuficiente. Cuba sofre um bloqueio pesado, né? É uma ilha, um arquipélago do tamanho de Pernambuco, né? Então ela não tem como ser autossuficiente, né? Se esse modelo funciona tão bem, porque depende de doações de alimentos, medicamentos, até energia. Aí é a mesma premissa, né? O mesmo problema de uma premissa que funciona tão bem, né? Eu, pelo menos, não reforço essa coisa que funciona tão bem. Eu reforço que é um modelo que é soberano, defende, né, a independência de Cuba, só que é atacado, agredido pesadamente, né, pela opressão dos Estados Unidos. Não tem como funcionar bem desse jeito. Nenhum modelo funcionaria bem, na verdade, desse jeito, né? Charles Lima pergunta: por que grandes potências como China e Rússia não ajudam Cuba economicamente? Ajudam sim, viu, Charles? China e Rússia são os dois parceiros, os maiores parceiros cubanos, né? A Rússia acabou de mandar aí suprimentos para Cuba, centenas de milhares de barris aí de combustível, petróleo bruto e tal. Então, sim, e a China nem se fala, né? A China mantém investimentos pesados em Cuba, alguns desses investimentos são financiamentos a fundo perdido, então elas ajudam sim bastante Cuba, né? Nós temos muitas perguntas, né? Então vou ser econômico nas respostas, né? Claro que algumas vezes posso me aprofundar um pouco mais. Temos outras perguntas aqui que não aparece, né? Lamento aí, não aparece o nome da pessoa que perguntou. Não sei se foi o Vinícius Brandão, porque tá aqui do lado num tópico dele, mas se não for, peço desculpas aí para quem enviou, né? É uma pergunta sobre minha tese, né? Já que você apresenta o Dr. Leon como autoridade, qual a vivência prática dele, né? No meu caso, minha, além da formação acadêmica em Cuba? Quantas vezes esteve no país? Por quanto tempo? Com quais fontes realizou pesquisa? Qual foi a metodologia da tese? Se houve trabalho de campo? Se predominou análise bibliográfica? Onde foi publicado? Enfim, são muitas perguntas, né? E, claro, o assunto, a minha tese é um dos assuntos favoritos para mim. Eu levaria muito tempo para responder cada uma delas. Então, o que eu sugiro, na verdade, é que confira por si próprio, né? Vá lá nos repositórios da BDTD, né? Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, né? Especificamente no repositório da UFRN, que foi onde eu fiz o mestrado e o doutorado. Meu mestrado foi sobre o Partido Comunista de Cuba e meu doutorado foi sobre as reformas ocorridas em Cuba entre 2011 e 2021, né? Nesse arco de 10 anos aí. E lá eu falo tudo isso, né? Falo das pesquisas de campo, sim, estive em Cuba meses e tal. Tem transcrições das entrevistas, estão tudo lá. Tem muitas estatísticas, muitos dados, né?
Não publiquei tese em livro, porque depois que terminei o doutorado, confesso que eu dei uma cansada desse negócio de academia, fui fazer outras coisas, não estou no circuito acadêmico, né? Hoje mesmo não tenho feito parte do circuito acadêmico, não ando publicando e tal, mas acho importante dar esse salto, né? Eu vou pegar minha tese aí nos próximos tempos, vou atualizar alguns elementos para submeter algumas editoras, né? Interessante publicar um material desse aí, sobretudo sobre Cuba, né? Então vamos seguindo aqui. Elias Cadmaio, mas quem empresta dinheiro para Cuba é o governo brasileiro? Não, né? Não, por que o governo brasileiro emprestaria dinheiro para Cuba? Talvez você esteja se referindo àquele caso de Mariel, né? Naquela época e tal, mas como não está claro na sua pergunta, não devo falar sobre isso. Mas mesmo naquele caso, o governo brasileiro não emprestava dinheiro diretamente a Cuba, né? O governo brasileiro, né, via BNDES principalmente, empresta dinheiro para empresas brasileiras, né, atuarem nos outros países. E Iônio Freire, por que vocês idolatram ditadores? Nunca idolatrei nenhum ditador. Pedro Paulo Oliveira, uma pergunta que não me cala. Anualmente, quantas vidas cubanas são perdidas na travessia da Havana para Miami? O que leva um povo a fugir do seu país? Precisa desenhar. Olha, Pedro Paulo, a gente acabou de publicar, né? Tem uma postagem recente no nosso vídeo do YouTube sobre isso, né? Então confira lá, a gente fala exatamente sobre as vidas sobre essa coisa de fugir, se é mesmo fugir, se os cubanos fogem de fato, ou se eles na verdade emigram, né? E quantas vidas são perdidas na travessia? Confesso que não tenho esse número, mas eu acredito que são poucas, né? Porque é um trecho relativamente curto, né? Do ponto de vista de navegação, são cerca de 400 quilômetros, mas olha, se você está preocupado com as vidas cubanas, meu caro, muitas vidas mais são perdidas pelo bloqueio que os Estados Unidos impõem a Cuba. São muito mais vidas que são perdidas, medicamentos que não chegam, equipamentos médicos que não chegam. É um crime, é um dos maiores atos desumanos que nós temos hoje no cenário global, né? Considerando um país que não faz guerra com ninguém, como é Cuba. Então, se você está preocupado com as vidas cubanas, venha conosco nessa luta contra o bloqueio. Lamarck pergunta, se Cuba não tem alimentos para alimentar o próprio povo, não tem energia elétrica para funcionar 24 horas, e muito menos internet, como teria munição e bombas nucleares? Que bomba nuclear, rapaz? Quem fala em bomba nuclear? Cuba não tem bomba nuclear, nem quer ter, nunca teve. Enfim, premissa equivocada, mesma coisa, né? Você não tem como responder. Se Cuba não tem alimentos para alimentar o próprio povo, bem, tá todo mundo comendo. Nem sempre está comendo bem, porque o país é bloqueado, mas estão comendo. Fome não existe, né? Não tem energia elétrica para funcionar 24 horas, todo mundo está vendo, o mundo inteiro está vendo. Existe o presidente da maior superpotência, da única superpotência do mundo, dizendo todos os dias, nós vamos sufocar Cuba. E tu ainda se espanta, cara, por não haver internet, energia elétrica 24 horas em Cuba? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos seguindo, né? Aldo Fontan, quem mandou matar Camilo Cienfuegos? É a pergunta que há mais de 60 anos os cubanos também querem saber, meu amigo. Quem mandou matar o Camilo Cienfuegos? Josué Gomes do Nascimento, uma só pergunta. O que quer dizer no Manifesto Comunista, no último parágrafo? Os comunistas só vão alcançar o poder com a derrubada violenta da ordem social. É isso mesmo, caro. Os comunistas, para alcançar o poder, eles precisam destronar os capitalistas da posição de poder. Isso significa a derrubada da ordem. A derrubada de qualquer ordem ela é por si só um processo violento. Mas a violência em si está ligada ao teor da mudança que é imposta, né? Não ao ato em si. O ato às vezes nem sempre é violento, viu? Olha, tem muitas revoluções aí cujo ato revolucionário, cujo ato da tomada do poder não envolve propriamente violência. A Revolução Russa, por exemplo, a tomada do Palácio de Inverno não foi um ato violento porque na verdade não houve nem resistência. Os operários foram lá, tomaram, o palácio já estava abandonado, Kerensky, o líder russo, estava desmoralizado, né? O império já estava decadente há muito tempo, já estava mais para lá que para cá. Não só a Rússia, a francesa também, né? Então, assim, muitas vezes a revolução em si ela não é um ato violento. A violência, né? A luta armada, etc., ela surge depois quando a reação se organiza e vem tentar derrubar o governo revolucionário constituído. Aí os revolucionários se unem, né, para defender a sua revolução. Mas muitas vezes, né, a revolução em si não é um ato armado. Paulo César Barbosa, se o próprio Fidel assumiu o colapso da economia por culpa dos erros cometidos nos primeiros anos do governo revolucionário, por que insiste em inventar mentiras para defender a ditadura cubana? Olha, porque a economia de Cuba hoje tem nada a ver com os primeiros anos. A economia de Cuba mudou muito, cara. Tudo aquilo que eles fizeram nos primeiros anos se resolveu, se corrigiu ainda nos primeiros anos. Até 76, né, ali nos primeiros 15, 16, 17 anos, eles tentaram A, tentaram B, tentaram C, tentaram várias táticas diferentes, tentaram vários caminhos diferentes. Em Cuba é assim, cara. E a cada 10 anos eles mudam tudo. Nos anos 80 você teve a retificação, nos anos 90 você teve o período especial, nos anos 2000 você começou especialmente depois de Raul Castro, começou a fase de abertura. Nos anos 2010 você teve os lineamentos para a nova política econômica e social. Então o Cuba está sempre mudando a sua linha econômica, a sua linha política e social. Então,
Então não tem nada a ver com os primeiros anos, os erros, sei lá. Wilson Guerra, em Cuba existe vestibular? Olha, boa pergunta. Existe uma espécie de vestibular chamada pruebas de ingresso, né? Que posso não me recordar os detalhes, né? Mas posso explicar o sentido geral. É uma grande prova, um grande exame nacional, com conteúdos de matemática, espanhol, e aí espanhol inclui gramática e literatura, e história de Cuba. Matemática, espanhol e história de Cuba. Os alunos fazem essa prova, têm a sua nota, e essa nota é combinada com a nota dos 3 anos do ensino médio deles, né? E aí você tem um escalonamento nacional, aí, geral, um ranqueamento geral dos alunos, e aí, claro, eles vão para os cursos mais requisitados a partir do alcance de suas notas. Pode ter cursos que envolvam outras etapas, né? Curso de arte, por exemplo, pode ter teste de aptidão, teste prático, curso de relações internacionais, curso estratégico, né? Pode ter entrevista, enfim, pode ter sim, isso aí pode acontecer. Então existe uma espécie de vestibular, embora no geral ele seja bastante inclusivo, né? E a numeração de vagas para cada área depende, claro, dos interesses do país. Se o país está projetando para daqui a 5 anos necessitar de mais agrônomos do que advogados, evidentemente vai ter mais vagas de agronomia do que de direito, por exemplo. Mas, claro, né, as vagas existem para todo mundo e os alunos tiram a sua nota e fazem a sua seleção. Alioski Ramírez Reis pergunta: quais são os efeitos do bloqueio interno em Cuba? Acho que ele quis dizer o bloqueio externo, né? Talvez quis dizer os efeitos internos do bloqueio externo a Cuba, né? Olha, cara, os efeitos são pesados, viu, cara? Os efeitos são muito pesados. Cuba, infelizmente, sofre uma violência, né? Porque isso é uma violência, uma agressão não armada há décadas, são muitas décadas, e os efeitos disso, a gente fala de bloqueio, perde bilhões por ano, etc. Mas o pior não é o dinheiro, não é o fato de ser um bloqueio econômico, comercial e financeiro, parece que é uma coisa meramente tecnocrática. Não, os efeitos disso na vida das pessoas são reais, são medicamentos que não chegam, como eu falei, são equipamentos médicos que não chegam, são transporte público que o país deixa de produzir, ou de comprar, ou de importar, eletrodomésticos que faltam para a população, logística que falta, infraestrutura, matéria-prima, alimentos. Nada disso Cuba pode adquirir no mercado internacional a preços regulares, porque os Estados Unidos não permitem, né? Houve uma campanha recente do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, que eles fizeram algumas projeções lá no Rio de Janeiro, né, falando sobre os efeitos do bloqueio, né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas delas, 2 aqui pelo menos, né? Olha só, 3 dias de bloqueio impedem a aquisição de todo o material escolar necessário a Cuba. 3 dias de bloqueio. 3 dias. O bloqueio ele dura 60 anos, certo? 3 dias impede a aquisição de todo o material escolar necessário a Cuba. Para você ver o tamanho do estrago, né? 1 dia de bloqueio, meu caro amigo, 1 dia impede a aquisição de 139 ônibus urbanos. Claro que isso é considerando, por exemplo, o bloqueio ele alcança aí a ordem, acho que no último ano alcançou a ordem de 7 bilhões e tanto de dólares. Se você for distribuir isso aí por meses, né, acho que dá o quê? Talvez uns 400 milhões por mês. E se você for dividir isso por dia, vai dar 14, 15 milhões por dia, enfim, estou fazendo uma conta bem genérica aqui, só em termos de ordem de grandeza mesmo. Se você considerar que um ônibus aí, botando por cima, é 100 mil dólares, né? Então, 14 milhões de dólares num dia que os cubanos perdem via bloqueio, é realmente muito ônibus, né? Então, assim, dá mais ou menos isso mesmo, 139, 140 ônibus que eles deixam de adquirir. E o transporte público é um problema sério em Cuba, viu? Então, selvagem esse negócio. O efeito do bloqueio, meu amigo, é um dos efeitos mais perniciosos, talvez a maior agressão que existe hoje no Ocidente a um país, seja o que Cuba sofre pelo bloqueio imposto pelos Estados Unidos via lei do ajustamento cubano, via lei Helms-Burton, via lei Torricelli, entre outros tantos dispositivos. Bom, vamos lá, né? Alexandre Miranda pergunta: é verdade que a ditadura de Cuba assassinou milhares de inocentes contrários à revolução? Não, cara. Por que Cuba faria isso? Não faz nem sentido. Pelo contrário, né? Havia um espírito revanchista na sociedade cubana no início dos anos 60, né? No pós-revolução, e os cubanos defendiam mesmo que houvesse muitos fuzilamentos, muitas execuções. E Che Guevara, a quem acusam de ser um cara que saía matando a rodo, não, ele foi promotor em vários julgamentos de soldados de Batista, né? Da ditadura de Batista, e ele mesmo dizia: não vamos executar todo mundo, né? A gente recomenda a execução casos graves, torturadores, estupradores,
Então, a ditadura de Cuba, né, não assassinou muito menos inocentes, né? Aí não faz nem sentido. Gerson Rod pergunta: por que depois de 100 experimentos que deram errado e 100 milhões de mortos, vocês continuam achando que o socialismo funciona? Né? Os anti, né? Esses que são anti-cubano, anticomunista, esses anti adoram números assim, né? 100 experimentos, 100 milhões, 100 milhões, 100 bilhões, 100 trilhões. Cara, traga um e a gente discute. A gente traga um caso e a gente discute ele profundamente, cara. A gente pode levar meia hora nele, mas traga um caso, porque aí a gente vê contexto, vê circunstância, vê as condições, vê tudo. Agora, 100 milhões, 100 bilhões, 100 trilhões, aí não dá, aí é escapismo, né? Diego Máximo: analisando todo o texto, ainda é ou não a realidade que a família Castro é a maioria no governo cubano. Sabemos que o atual presidente é o primeiro fora da família em 60 anos. Nesse contexto, podemos afirmar que todos os Castro foram eleitos democraticamente, todos têm a mesma chance ou existe favoritismo? Um bom tema para debater ideias e opiniões. É verdade, Diego, é legal. Na posição de presidente, nós tivemos dois, como você bem disse, né? Fidel Castro, que foi presidente de 76, presidente eleito, né? Cuba é um sistema parlamentarista, então os sujeitos são eleitos nos seus distritos para o parlamento monta o gabinete do governo e indica o seu presidente. Então Fidel foi presidente de 76 até, né, a sua saída em 2006, quando ele adoeceu. E Raul assumiu então como suplente ali, como vice, e em 2008 ele assumiu como titular, né? Foi eleito, né, para essa função. Fidel, ele era o principal herói da revolução, né? O principal líder revolucionário. Então ele tinha uma legitimidade que lhe conferia, nos olhos de todo cubano, esse caráter realmente de respeitabilidade suficiente para ser reeleito indefinidas vezes. Raul Castro, ele já entendia que ele também, sendo um herói da revolução, também sendo uma figura muito importante, mas ele não era Fidel, né? Então ele instituiu, né, junto ao partido, né, defendeu essa instituição dos limites de mandatos. Então a partir de Raul Castro os limites são 2 mandatos. Então Raul Castro ficou 2 mandatos, 2008 a 2013 e 13 a 2018, e saiu para entrar o Dias-Canel, 2018 a 2023, e agora está no seu segundo mandato até 2028. No mais, você não teve outros Castro. Você teve no parlamento, você tem a Mariela Castro, né, filha do Raul Castro, deputada do parlamento cubano, mas assim, da política mesmo só eles três, né, Fidel e Raul, e a filha de Raul, né, a Mariela. Aí você teve outros Castro também, né, mas que ocuparam outros postos, não foram postos políticos, postos de cargos eletivos, né. Você teve a figura do, por exemplo, Alejandro Espín, né, foi uma figura importante no Ministério do Interior. Você teve o irmão mais velho de Raul e de Fidel, né, o Ramon Castro, uma figura também muito importante em termos de agricultura, ele era especialista nisso, né. Você teve Vilma Espín, né, a mulher de Raul, né, foi uma figura muito importante ainda na Revolução, lutou junto com eles, enfim, faleceu em 2007. Você teve o Luiz Alberto Calleja, né, que foi presidente até da GAESA, né, a GAESA, que é o Grupo de Administração Empresarial, sociedade anônima, né, com uma grande holding cubana que controla várias empresas, uma empresa estratégica, né, e que foi essencial nos anos 90, quando Cuba precisava dinamizar sua economia, mas ao mesmo tempo não podia simplesmente abrir, privatizar, né. Então eles fizeram uma empresa para dar esse dinamismo, né, controlando parte da economia cubana. Enfim, esses são alguns que eu me lembro aqui agora, né. Teve um filho de Fidel também, que foi um físico importante, mas aí eles são todos cargos técnicos, né. Você teve aí um punhado de Castros. Na verdade, se você juntar essa família toda, não dá a presença familiar na política que qualquer estado brasileiro tem aí, com 3, 5 famílias disputando, inclusive os estados centrais aí, que também elegem muitos filhos e netos aí. Então, né, esse foi o papel dos Castro, né, nesse AUE todo. Mercedes pergunta: a culpa é sempre do embargo, mas os bilhões que o Brasil mandou no programa Mais Médicos? Aliás, a ONU classificou como trabalho escravo? Não, cara, a ONU não classificou como trabalho escravo. Quem classificou foram uns médicos brasileiros aí, mas por reserva de mercado, não houve nada disso aí. Então, bem, eu já falei os efeitos do bloqueio, né? Se você quiser ficar ironizando, tudo bem. Mas o bloqueio, ele afeta sensivelmente a economia cubana e impede que ela funcione normalmente, cara. É simples assim. Você não tem como testar um sistema desse jeito, né? Estamos chegando nas últimas aqui. O Dorval Matos pergunta: quantos partidos tem em Cuba e todos são participantes? Olha, depende do conceito de partido. Partido eleitoral, como os nossos aqui no Brasil, não tem nenhum. Nenhum partido em Cuba lança candidatos, nenhum partido faz campanha. Isso aí não existe. Partido legalmente constituído, presente, né, nos documentos da Constituição, você tem um, que é o Partido Comunista de Cuba. Mas ele não tem funções eleitorais, ele é um partido
Ele é uma organização de caráter pedagógico, ele funciona como um meio de mobilização da população, faz pressão no governo, mas, como eu falei, ele não indica candidatos, o Partido Comunista não faz campanha, ele tem um papel muito menor nesse aspecto aí, né? E, claro, se você pegar uma acepção mais gramsciana, você vai ter correntes que se organizam no meio da sociedade que podem ser chamadas de partidos, né? Às vezes, você tem grupos que se organizam e criam ali um nome, tipo UNPACU, né? União Patriótica de Cuba, tipo CID, né? Cuba Independente e Democrática, e, às vezes, organizações que se apresentam como partidos mesmo, Partido Nacional Cubano, do Silvio Benítez, que já foi candidato, se deu mal, né? Partido Liberal, vez ou outra você tem algumas organizações que se apresentam como partidos em Cuba, né? É livre, qualquer um pode se apresentar, não tem problema nenhum. Mas, tipo eleitoral, um partido eleitoralmente constituído, como no Brasil, não existe. Outra pergunta, por que os habitantes têm cota de carne, frango, etc.? Cota não é um jeito correto de abordar, né? Porque a pessoa pode comer quanto de carne, quanto de frango ela quiser. É só ela pegar o dinheiro dela e ir lá no armazém privado e pagar, né? Mas, assim, o que Cuba garante é um abastecimento mínimo. Então, se você não tem nenhum centavo para comprar em canto nenhum, então você tem, pelo menos, né, na sua libreta, uma garantia de que você vai comer tanto de arroz naquele mês, tanto de pão diariamente, você vai ter proteínas, enfim, leite para as crianças, essas coisas. Então, para quando o cara não tem nada, essa libreta garante, né, o abastecimento. Mas, se você tem seu dinheiro, fica à vontade para comprar quanto você quiser aí, pode comer frango 3 vezes ao dia, 30 dias por mês. Outra pergunta, em Cuba um homossexual pode se manifestar publicamente? Pode sim, né? Inclusive se manifestam. Acredito até que no mês que vem, em maio, vai ser o dia do... acho que no final do mês rola a parada gay em Cuba, né? Tô falando isso porque eu acho que no ano passado e no retrasado, acho que foram em maio, se não me engano. Então, se você quiser ir, vá lá, será muito bem recebido, os cubanos são muito hospitaleiros, e mande pra nós a sua foto aí, o Dorval, na parada gay cubana, que a gente publica aqui com muito prazer, tranquilo? Duvido que encontre respostas convincentes. Esse Dorval. José Luiz Infante, eu quero saber por que não modificaram a indústria açucareira para fabricar etanol. Cara, aí é um papo interessante, né? Mas é complicado, né? Porque você tem épocas... Por exemplo, na época da Guerra Fria, Cuba tinha um vínculo muito forte com os soviéticos e isso configurava, né, um fornecimento barato de petróleo, né? Então, se você pensa assim, as pessoas já criticam muito o socialismo por investir em coisas para as quais não existem funcionalidades, né? Assim, o problema do cálculo econômico, tem o problema de alojamento de recurso, porque depende da cabeça do gestor do comitê central e não do mercado. Mas não, no socialismo também existem cenários de estímulo. Por exemplo, se você tem fornecimento barato de petróleo, para que você vai torrar uma grana grande criando uma infraestrutura de etanol, né? É claro que ninguém pensa, a União Soviética pode deixar de existir. É uma coisa absurda, né? Imagine você, nos anos 75 era absurdo pensar isso. Mas pode acontecer e aconteceu, né? Mas da mesma maneira você teve nos anos 90 e 2000, né? Essa mesma relação com a Venezuela, uma relação de negócio, né? Cuba fornecia médicos, técnicos, professores. A Venezuela fornecia petróleo a preços barateados, né? Então você pensa assim, nós vamos utilizar esse petróleo, nós vamos ficar construindo cadeias gigantescas com a grana que nós não temos. Então é difícil. Você realmente, num cenário como você tem o fornecimento de combustível, você não tem o estímulo para criar uma outra cadeia, né, cadeia industrial, nesse caso, para o etanol, né? Porque a indústria da açucareira, embora se utilize açúcar, mas a indústria ela é diferente da indústria do etanol, né? Você tem elementos que não se combinam aí, você precisa de destilarias, enfim, tem toda uma plataformização que não se aproveita, né? E aí, claro, no cenário atual você tem um problema que é o problema do bloqueio, né, que torna isso proibitivo. Então, qual seria o momento ideal para Cuba ter feito isso? Não sei, realmente eu não sei. Por isso que eu não culpo os cubanos por isso. Assim como você também pensa, Cuba poderia ter, né, uma produção de etanol, mas em que momento teria sido feito isso? A gente não tem como ficar culpando os cubanos por não terem feito isso. Ainda mais porque existe, para os cubanos existe um valor ético muito grande, né? Moral, uma questão moral nessa coisa de você pegar parte da sua produção agrícola e destinar a produção de combustíveis para carros, tendo pessoas passando fome, né? Então, assim, Fidel batia muito nessa tecla. Não, cara, a agricultura é para servir para a produção de comida, de alimentos, né? Então, claro, no momento que tudo entra em colapso, aí tudo parece mais fácil, né? Mas é muito difícil. E hoje você, como eu falei, você tem... modernizar isso é muito caro, né? Não é apenas uma opção por isso ou por aquilo. Envolve cadeias logísticas, envolve infraestrutura, tudo que Cuba não tem. E mesmo que tivesse uma indústria de etanol, uma produção de etanol constante, talvez ele sofresse com atualização de equipamentos, né? Tudo isso. Então não seria garantia, na verdade, de que Cuba teria
um abastecimento regular, né? Boise Neves, né, pergunta, com todo respeito, pergunto pra vocês, a revolução deu mesmo certo em Cuba? Eu, no meu caso, só vejo miséria no povo cubano. E pra que serviu essa revolução? Cara, vá na esquina. Vá na esquina de qualquer capital. Se você estiver numa capital brasileira, vá na esquina do centro da cidade. Você vai ver pessoas catando lixo, dormindo ali. Vá na esquina de noite, nessa mesma esquina à noite. As pessoas estão amontoadas ali dormindo, cara. Agora vá lá em Cuba, em Havana, qualquer grande cidade, Santiago de Cuba, qualquer capital do interior, Trinidad, Cienfuegos, você não vai ver isso, cara. Você não vai ver isso. Você não é um país próspero, não. Mas você não vai ver essas coisas. Então, a revolução trouxe conquistas, cara. A revolução trouxe conquistas. Bem, é isso, né? Tivemos todas as perguntas, 28 minutos. Nossa, foi muito longo, né? Façam mais perguntas, qualquer coisa. Nos próximos vídeos a gente continua respondendo. Estamos por aqui. Qualquer coisa é só falar. E muito obrigado por nos seguir. Vamos lá, rumo aos 100 mil. Quando fizer 100 mil, a gente faz uma live, né? Faz tudo isso ao vivo. Aí vocês podem provocar. Vai ser divertido, vai ser divertido. A gente se vê em alguns dias. Até mais.